Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, nesta sexta-feira, dia 9, né? 9 de fevereiro, no Sextor. Estou aqui com as minhas queridas Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió junto com o Geraldo Salgueiro. E a gente vai dar uma palavrinha hoje, bater um papo, né, com a médica oftalmologista, doutora Juliana. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, doutora Juliana Ferreira. Obrigada, João. Doutora Juliana, vamos falar um pouquinho sobre a questão da catarata, né? Uma doença, né, que tem, assim, no passado era uma doença que praticamente causava muita cegueira e hoje tem muitas tecnologias, né, que podem reverter, que revertem, na verdade, a questão da catarata. Conta um pouquinho pra gente essa questão de quando procurar um médico oftalmologista, quais são os primeiros sintomas desta catarata. Traz um pouquinho esse resumo pra gente, por favor. Então, na verdade, eu não gosto nem muito de dizer que catarata é uma doença. É uma doença, classificado como uma doença, mas na verdade é um envelhecimento da lente interna do olho, então, que é o cristalino. Então, cada vez mais cedo, os pacientes estão procurando para operar a catarata e é uma cirurgia muito realizada justamente por ser do envelhecimento. Então, quanto mais a população envelhece, mais catarata a gente tem e não por isso é a cirurgia mais realizada no mundo todo. De sintoma, basicamente, o principal sintoma da catarata é o embaçamento visual. Tem alguns sintomas mais subjetivos, mas que nem todo paciente consegue perceber, que é a alteração da visão noturna, da sensibilidade ao contraste, da visão de cores, mas, em geral, o sintoma que é a maior queixa é a questão do embaçamento visual mesmo. Doutora Juliana, com que idade? Existe uma idade ideal ou mais ou menos que possa dizer, a partir dessa idade, procure um médico oftalmologista para fazer algum tipo de exame preventivo ou não? Só com essa questão de ter o embaçamento na vista e tal, aí você procura um médico, tem uma idade 30, 40, 50 anos, existe essa busca aí por um médico oftalmologista nessa meia-idade, podemos dizer assim, para já ter alguma questão de uma prevenção, podemos dizer dessa forma? Na verdade, assim, o oftalmologista é aquele médico que deveria ser um médico amigo, né? É aquele médico que todo mundo deveria ir todo ano. Anualmente? Anualmente, independente de faixa etária, independente de doença que tenha, porque no olho, a gente brinca que é a janela da alma, mas é a janela do corpo também. Então, assim, o olho a gente tem acesso fácil numa consulta as estruturas internas dele, aos vasos, à retina. Então, assim, é um órgão que a gente consegue, muitas vezes, dar outros sintomas de outras doenças no exame básico. Então, assim, eu sempre falo aos pacientes, olha, não custa ir uma vez ao ano ao oftalmologista, porque a gente tem sintomas de doenças infecciosas, de doenças reumatológicas, de hipertensão, de diabetes, que às vezes o paciente nem sabe que tem, e às vezes a gente vê os sinais primeiro antes dele propriamente ter os sintomas clínicos da doença. Doutora Juliana, eu acho que boa parte da população alagoana, maciense, não sabe dessa informação que a senhora está passando, ou seja, através dessa verificação da saúde ocular, podemos dizer assim, podemos identificar outras doenças, é isso? Isso, exatamente. Por exemplo, alterações que a gente tem nos vasos da retina, às vezes também estão ocorrendo nos vasos do rim. Então, o paciente que é diabético, ele costuma, né, pelo menos assim, o endocrinologista vê, avalia ele e costuma pedir um fundo de olho uma vez ao ano justamente para a gente dar uma checada. Mas às vezes acontece o contrário, da gente estar fazendo a consulta de rotina no paciente e descobre que ele é diabético sem nem ele saber que é diabético, porque já tem alterações ali nas estruturas da retina que falam a favor da diabetes. E é aquilo, se está ocorrendo no vaso da retina, está ocorrendo no vasinho do rim. Só que para o rim, para você avaliar, você teria que fazer um exame de imagem mais complexo e na consulta da oftalmologia a gente vê um fundo de olho com uma lente normal, na consulta mesmo a gente consegue ter algumas alterações que são mais fáceis de ser diagnosticadas. Ô doutora, essa questão da catarata, a senhora falou da questão do cristalino, né? Troca-se essa lente, vamos dizer assim, do cristalino. E eu já li algumas vezes sobre o assunto e vi que tem uma chamada lente importada, tem uma lente nacional, tem muita polêmica em torno disso, o pessoal fica dizendo, a lente nacional não presta, a importada é a melhor. Alguns médicos dizem, por exemplo, utilize essa outra. O que a senhora tem a dizer para desmistificar essa temática dessas famosas lentes, né? A lente importada, a lente nacional, tem alguma diferença? A visão da pessoa quando faz essa cirurgia, ela fica a mesma, independente da lente que colocar?
Assim, eu acho que primeiro a gente tem que entender, né, o que é a catarata. A catarata, a gente tem dentro do olho o cristalino, que é uma lente interna da gente, e o cristalino é para ser transparente. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, ele vai opacificando. E a catarata é exatamente essa opacificação do cristalino. Então, o que a gente faz na catarata é tirar esse cristalino e substituir por uma lente artificial. Então, essa lente as pessoas costumam chamar de cristal até, né, de forma leiga. Eu tenho um cristal dentro do olho. Porque, a depender da luz, a gente vê um brilhinho dentro do olho do paciente. Então, assim, os planos de saúde, eles são obrigados pela ANS a cobrir uma lente que vai substituir esse cristalino. Mas essa lente que o plano de saúde cobre, não é que é uma lente que não presta. Presta sim, mas presta para a função de correção da catarata. Então, as lentes importadas que a gente fala, ou lentes premiums, ela tem alguma função a mais. Seja, na maioria das vezes, de correção de grau. Então, assim, a lente que o plano vai fornecer não é uma lente que vai corrigir seu grau. O paciente vai colocar a lente do plano e vai continuar a usar o óculos depois da cirurgia. Não é obrigatório usar uma lente importada, mas eu sempre digo aos meus pacientes que é como uma compra de carro. Você pode comprar um carro popular, você pode investir no SUV, você pode investir numa Ferrari. Vai depender do seu objetivo. Eu posso sair daqui até a Ponta Verde. Com a SUV eu vou sair, com a Ferrari eu vou sair, com o carro popular eu também vou sair e vou chegar na Ponta Verde. O objetivo, que é a correção da catarata, a gente vai ter com todas as lentes. Agora, a qualidade, né, a segurança, os outros benefícios, talvez o carro popular não vá dar. Ou seja, doutora, então na prática a gente pode dizer que essa lente importada ela vai corrigir também a questão do grau, caso o paciente tenha esse problema de ter uma miopia, por exemplo, um astigmatismo, isso vai alterar, vai trazer uma visão melhor para ele, no caso, na prática? Isso, exatamente. A gente sempre tenta ofertar aos pacientes essas lentes, essas opções de lente, que hoje em dia a gente tem muitas no mercado, para esse tipo de correção. E a gente sempre deixa claro para o paciente, olha, pode usar de plano, mas a de plano vai continuar usando óculos. Caso você queira, e aí eu sempre deixo claro ao paciente, olha, talvez é uma das últimas oportunidades que você tenha de uma melhora de qualidade de vida, porque às vezes a gente tem pacientes operando catarata cedo, com 50, 55 anos, mas a gente tem aquele paciente de 70 anos que não está mais nem pensando em ter uma melhora da qualidade de vida, né? Porque nem cirurgia plástica ele pensa mais, nada do tipo que vá melhorar substancialmente e mudar o dia a dia dele. Então, quando a gente vai e implanta uma lente dessa, muda o paciente, né? Ele sai daquela situação onde ele acorda de manhã já enxergando. Então, eu sempre digo, não é uma lente barata? Não é. Mas vale a pena. Tanto porque o óculos também em si não é barato, sim, quanto pela qualidade de vida, de você acordar já enxergando de manhã, aquela coisa toda. E aí a gente tem lentes de vários tipos, né? Lente só para correção para longe, o paciente depois fica usando óculos de perto. Podemos dizer, então, doutora, que é um investimento, podemos dizer assim. Justamente, é um investimento. Ô, doutora, existem agentes externos, por exemplo, que podem provocar a catarata, tipo exposição excessiva ao sol, usar óculos de baixa qualidade, talvez, ou, por exemplo, esse desgaste, ela se dá realmente por uma condição natural do corpo? Então, é uma condição natural do envelhecimento. Mas, assim como a pele, por exemplo, a gente sabe que tem fatores que aceleram esse envelhecimento. O principal deles é realmente a exposição à radiação ultravioleta, né? Então, a gente sempre orienta o paciente, olha, vai se expor ao sol, óculos escuros com proteção ultravioleta, se possível, com lentes polarizadas, que é aquela que tem a proteção 100% UVA, UVB, ainda mais aqui no Nordeste, que a gente está ali bem pertinho da linha do Equador, né? Mas também toda aquela questão de envelhecimento, de alimentação saudável, práticas esportivas, né? Manter um dia a dia e uma vida saudável também vai retardar a catarata. Não tem como a gente evitar, porque é um envelhecimento, é que nem ruga, um dia a gente vai ter. A gente já pode ter ruga aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos. Uma hora a gente vai ter. Não tem como escapar, mas tem como a gente retardar um pouco, né? E tem condições que aceleram a catarata por isso. Por exemplo, né, o paciente diabético. É uma doença que vai acelerar o envelhecimento por aumentar os radicais livres, ele também acelera a catarata. O paciente que já teve muita inflamação intraocular, o paciente que já operou o olho por algum motivo, são todas condições que aumentam a inflamação ali dentro do olho e aceleram também o processo da catarata. Então, é uma doença que é, né, digamos, diretamente ligada à questão do envelhecimento. Então, por exemplo, crianças, elas podem nascer com essa condição? Existem casos de catarata em crianças? Existe, mas é diferente da catarata senil. Porque, assim,
A gente está falando da catarata senil e a gente tem a catarata congênita. A catarata congênita é porque é aquilo, uma opacidade no cristalino, a gente já chama de catarata. Seja do envelhecimento, uma catarata senil, seja uma catarata secundária, um trauma ou um processo inflamatório, ou seja uma catarata que já nasceu com a criança, uma catarata congênita, ou mesmo do desenvolvimento, a criança que não nasce com catarata e acaba desenvolvendo ali na primeira infância. Não seria o mesmo processo da catarata senil. Na maioria das vezes, essa catarata congênita ou está ligada a alguma questão, né, genética, alguma síndrome que favoreça o aparecimento dela, ou alguma infecção na gestação. E, doutora, sabemos que muitas dessas pessoas possuem um medo do risco da cirurgia, da troca, né, desta lente, né? E como pode acalmar esses ouvintes que precisam realizar a cirurgia da catarata? Ela tem muito risco? Ela é perigosa? Como deve acontecer esse acompanhamento junto ao paciente e o profissional para trazer essa calmaria aí antes da cirurgia? A oftalmologia, na verdade, ela evoluiu muito, né? Eu acho que, na verdade, surgiu esse medo da cirurgia da catarata porque as pessoas ainda lembram da época onde se precisava internar para você operar da catarata. Mas já tem há um bom tempo a cirurgia da catarata, pelo menos uns 30 anos, onde a gente faz a cirurgia onde nem ponto leva. Então, é uma cirurgia rápida, leva em torno de 10 a 15 minutos o processo cirúrgico em si, e não exige internação. O paciente opera, vai para casa no mesmo dia, e geralmente a gente revê no outro dia, no máximo no terceiro dia de cirurgia. Então, assim, criou-se todo um medo da catarata. Eu acredito que tanto por esse fato, né, de ainda se lembrarem de um avô, alguém ficou internado, precisou levar a ponta, abrir o olho, toda aquela questão, quanto pela questão de ser uma cirurgia muito realizada. Então, eu brinco, né, com os meus pacientes, se a gente tem uma cirurgia que é feita 500 vezes ao ano e você tenha 10% de complicação, 10% de 500 vai dar 50 casos. Se você tem uma cirurgia que é muito realizada, você faz 50 mil no ano e só complica 1%, vai dar a mesma, ou mais até, número de pessoas que você vê complicando. Mas, na verdade, é uma cirurgia muito mais segura, é só porque é muito realizada. Então, você sempre vai escutar alguém que teve algum tipo de complicação. Mas não é que em si a cirurgia não é segura. Muito pelo contrário, é uma das cirurgias mais seguras que a gente tem, justamente por ser muito rápida e por não ter ponto. Então, assim, é uma incisão muito pequena que a gente entra. O índice de complicação, de infecção é baixo. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente vê pacientes operando, né? Então, complicações na catarata podem ter? Pode, mas em geral estão mais ligadas a algum fator do paciente, né? Justamente isso, paciente que já tem o olho muito mexido, paciente que tem alguma outra comorbidade, algum outro nesse sentido. E aproveitando sobre o medo de cirurgia, João, tocar no assunto da cirurgia refrativa, né, que por muitas vezes, ainda muitas pessoas ainda têm muito medo de trocar o óculos e realizar essa cirurgia, até mesmo, né, que é uma área muito sensível, o nosso olho, aquela agonia de mexer no olho, só o hábito de coçar o olho já é uma coisa que incomoda muito. Então imagina alguém indo no seu olho e fazer aquela cirurgia. A única coisa medo. que eu sei, Nicole, nesse assunto assim, né, que eu aconselho é não assistir a nenhum vídeo da cirurgia refrativa, porque eu já comecei a assistir. Eu também. E aí eu disse, não, eu não vou assistir, porque no dia que eu decidi fazer a minha cirurgia, aí eu vou ficar com medo. Eu desisti por causa disso. Conta pra gente um pouquinho também, doutora Juliana, como funciona a cirurgia refrativa e essa questão do medo dessa cirurgia também. Engraçado, tem gente que tem realmente medo, né, de ver vídeo de mexendo no olho, alguma coisa assim. Eu acho engraçado isso, porque pra gente é uma coisa super tranquila. A cirurgia refrativa é que muitas vezes eu me pergunto, gente, da onde vem esse medo da cirurgia refrativa? Porque a cirurgia da refrativa em si é toda no laser. Então, assim, a gente não pega no paciente. Óbvio, também é a mesma coisa. Talvez porque antigamente você tinha uma cirurgia que levava a corte, que aí tinha muitas complicações. Mas eu acho engraçado porque hoje em dia tem pacientes que nem questionam assim, sobre a cirurgia refrativa, nem procuram saber como é. E, na verdade, é uma cirurgia que a gente faz toda no laser. É uma cirurgia mais rápida ainda do que a cirurgia da catarata. Leva em torno de 5 minutos para cada olho. O pós-operatório, a depender da técnica cirúrgica, é um pós-operatório bem tranquilo. O paciente já sai da cirurgia, independente da técnica cirúrgica, o paciente já sai da cirurgia enxergando melhor do que quando ele entrou.
Então, na cirurgia refrativa, especificamente, eu não entendo o motivo de tanto Tanto medo. medo. Eu acho que é mais essa coisa inerente mesmo de mexer no olho do que a cirurgia refrativa em si. Será que é porque o paciente fica com o olho aberto? E passa um laser. E aí você fica olhando aqui, dá aquela sensação que você tá vendo tudo, e aí a pessoa tá ali mexendo. Eu acho que é isso, né? Pra quem não entende, eu acho que é essa sensação. Essa sensação. Eu acho que é mas- mais essa ideia mesmo. Porque justamente esse paciente às vezes nem pergunta como é. E aí eu acho que ele fica ali imaginando, fosforilando. De meu Deus, vai ter um laser no meu olho, eu vou ficar aberto, vou ficar vendo tudo, vou ficar sentindo, diferente de outra cirurgia que eu vou dormir, vou acordar já operado. Mas é tranquilo, é um laser que, na verdade, o paciente não sente o laser. O paciente vai ficar vendo uma luzinha. Então, assim, E ela cura totalmente a questão da deficiência ocular, por assim dizer? Então, o que a gente fala ao paciente é que as cirurgias refrativas, e de cirurgias refrativas de uma forma geral, eu digo tanto a cirurgia ao laser, quanto na cirurgia intraocular. Porque quando a gente opera da catarata e bota uma lente intraocular com objetivo de correção de grau, a gente também está falando em cirurgia refrativa, né? O que a gente fala para esse paciente é o que a gente está tentando fornecer a ele uma independência do uso do óculos. A gente não vai prometer ao paciente, olha, vou zerar seu grau. Porque é um corpo humano, não é? A gente faz cálculos ali matemáticos, mas é um cálculo matemático com inúmeras variáveis que estão fugindo ao nosso controle. Então, quando a gente diz, não, eu vou zerar, é uma promessa que a gente não pode fazer, porque é um corpo. Mas o que eu quero é uma independência do uso do óculos. O que é uma independência do uso do óculos? É que na maior parte das situações do dia a dia, o paciente não precisa usar óculos. Na prática, na maioria das vezes, ele não usa óculos para situação nenhuma. Mas, invariavelmente, vai ter algum paciente que seja mais exigente, ou, por exemplo, que dirija à noite, se sinta mais confortável na hora de direção noturna, de ter um óculos, ou que fique muito tempo no computador, e ele até consegue, mas ele nota que no final do dia, às vezes, ele cansa um pouquinho. Então, assim, vira e mexe pontualmente, a gente pega esses pacientes que pedem por um óculos para situações específicas. Mas a independência do óculos ele conseguiu, ou seja, ele consegue tanto para ver para longe quanto para perto sem usar os óculos dele. Ô, doutora, essa questão, né, da miopia e do astigmatismo na cirurgia refrativa, já existe a possibilidade da questão da hipermetropia, da questão de aquela famosa, né, a leitura de perto, aquela questão do problema de ver o celular, de ver cardápio, ou seja, existe a questão da hipermetropia, da questão da vista de perto. Essa cirurgia também, ela facilita ou melhora de alguma forma essa questão da hipermetropia ou ainda não? Existe sim, tanto no laser quanto na forma intraocular. Agora, o que eu explico é que no laser, na cirurgia refrativa laser, invariavelmente essa hipermetropia acaba aumentando de novo. Porque a hipermetropia, a gente tem uma hipermetropia que é do paciente e tem hipermetropia que surge após os 40 anos, que a gente conhece como presbiopia. A hipermetropia que surge após os 40 anos, que é a presbiopia, ela começa em torno dos 40 e ela piora até os 60. Então, se o paciente vem operar ali em torno dos 45 anos, a gente sabe que ele está no começo de uma presbiopia. Então, a gente sabe que a visão de perto dele ainda vai cair. E ele pode fazer uma nova cirurgia posteriormente ou não? Pode, a depender da córnea dele, se for a laser, mas a depender da faixa etária do paciente, talvez seja mais benéfico ele fazer já a cirurgia intraocular, ou seja, com a troca do cristalino. Antigamente, a gente só operava o paciente que tivesse a catarata. Acho que tem uns 2 anos já que o CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e a própria AMB, reconheceu a cirurgia faco-refrativa, ou seja, a gente fazia a mesma cirurgia como se fosse uma cirurgia de catarata, mesmo sem o paciente ter a catarata. Uma cirurgia no cristalino transparente, com esse objetivo de correção de grau. Então, doutora, a partir dos 50, 55 anos, a gente já consegue fazer essa cirurgia, mesmo o paciente ainda não tendo a catarata para corrigir o grau. Doutora, rapidinho, qual a diferença das duas técnicas aplicadas, a LASIK e a PRK? Qual a diferença? Muita gente questiona, vou fazer a cirurgia refrativa para deixar de... enxergar de longe e tal, zerar minha miopia, ou chegar perto de zerar, como a senhora disse, não pode haver essa promessa. Mas qual a diferença básica entre a LASIK e a PRK? Então, são duas técnicas cirúrgicas de cirurgia refrativa e, na verdade, quem vai fazer essa decisão é o médico, o cirurgião que vai operar. Porque no LASIK a gente tem um flap, isso tudo é feito no laser. A gente faz um flap no laser, levanta esse flap, aplica o laser da cirurgia e volta esse flap para o lugar. E no PRK a gente não faz esse flap da própria córnea, a gente aplica direto o laser na córnea e depois esse epitélio só cicatriza em cima. Então, assim, de uma regra geral, para LASIK a gente precisa de uma córnea de média mais grossinha. Uma espessurazinha. Isso, maior. que seja mais grossa a córnea, porque quando a gente faz cirurgia refrativa a gente afina essa córnea.
Então, a gente precisa, como vai ter esse flap no LASIK, a gente precisa que essa córnea seja mais grossa, às vezes nem só mais grossa, mas, na verdade, mais estável. Mais cirúrgica, né? Mais estável cirurgicamente. Então, a gente sempre fala assim que todo paciente de LASIK poderia ter feito um PRK, mas nem todo paciente de PRK poderia ter feito o LASIK. Então, pro PRK, como a gente não precisa desse flap, acaba que a gente consegue fazer, às vezes, um grau mais alto, por já não precisar, né, fazer esse corte do flap. Então, na verdade, é uma indicação cirúrgica, a depender do paciente. Se ele tem a possibilidade do PRK ou do LASIK, a gente conversa com o paciente e, olha, a gente tem essas duas técnicas cirúrgicas para a gente escolher em conjunto com o paciente. Mas, em via geral, a diferença para o paciente é que a recuperação no LASIK é muito mais rápida. Doutora Juliana Ferreira, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã para tratar de temas tão importantes como esse, né? A questão da cirurgia de catarata, a questão da cirurgia refrativa, e quero deixar esse convite público para que a senhora possa estar aqui no Jornal da Manhã em outras oportunidades, tratando de outras temáticas tão importantes sobre a saúde ocular. Quero deixar um espaço para suas considerações finais. Obrigada, pessoal. Só lembrando, bom carnaval a todos, mas lembrem, retirada de maquiagem, cuidado com os glitters e, pelo amor de Deus, não cocem os olhos. Natália falou nesse instante da questão de coçar o olho, que a gente tem que evitar. Realmente tem que evitar. Então, assim, no carnaval, espuminha, né, caindo no olho, é maquiagem, é tudo. Não cocem esses olhos. Tenham sempre um lubrificante à mão, alguma coisa ali que possa usar nos olhos, mas não cocem. O olho é uma estrutura pequena, mas muito sensível. Se vocês soubessem, assim, o dano que faz ao olho, o ato de coçar, eu acho que ninguém coçaria. Dá um nervoso pro oftalmologista quando a gente vê alguém coçando o olho. Então, não cocem. E bom carnaval a todos. Obrigado mais uma vez, doutora Juliana Ferreira. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole, Natália, nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês. Comecem esse carnaval com muita tranquilidade, muita responsabilidade. Se beber, não dirija, passe a chave. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser, vamos estar aqui no carnaval trabalhando normalmente. Até segunda-feira, se Deus quiser. É isso. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.